Olá, bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão, como vocês amanheceram. Eu espero que o final de semana de vocês foram bom para a glória de Deus, amém? Então, vocês que vão chegando aí, deixe sua curtição, compartilhe essa live, avisa que eu estou ao vivo, chama mais alguém para entrar, amém? E vamos meditar junto a palavra do Senhor para a glória de Deus nessa segunda-feira de julho, em nome de Jesus, tá bom? Então, pega aí a Bíblia de vocês no livro de Jeremias, de capítulo 46. Eu vou ler o versículo 5, versículo 12 e o 27 e o 28, tá bom? Então, Jeremias 46, profecia contra várias nações, a invasão e conquista do Egito. Versículo 5, por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Às vezes, eu e você tá numa batalha que a gente não tá entendendo, né? E aí, por a gente não tá entendendo, por a gente não ter as armas certas, por isso que eu botei, não temas porque Deus é contigo. Aí o título, Deus vai te dar as armas espirituais adequadas para você lutar nesta peleja, na questão espiritual, batalha espiritual. Porque se você não tem autoridade, se você não tem dom, não é escolhido e não entende o reino espiritual, então é melhor que você entregue na mão de Deus e que você não faça nada enquanto Deus não te ordenar. Por quê? Porque se você for lutar numa batalha espiritual, onde você não tá vendo o mal, e aí você for despreparado, sem armas, ou você perde, ou você morre na peleja. Aí quando você não tem essas armas, quando você não entende, aí é bom que você entrega na mão de Deus. Porque é Deus peleja por você, ganha a peleja, e se Ele quiser, Ele capacita você. Quando a batalha for espiritual, amém? Então, a tendência, quando a gente está passando por uma luta, muitas vezes a gente tem duas atitudes, né? Automaticamente vem duas atitudes na nossa mente: recuar, né? Retroceder, porque não suporta o processo, a luta, a dor. E aí aconteceu com a mulher de Ló. A mulher de Ló não suportou, voltou para trás, virou estátua de sal, né? Mas muitas vezes a gente tem medo, a gente tem medo de lutar, mas a gente só tem medo de lutar quando a gente não entende e não conhece o nosso inimigo. Porque quando Deus mostra o nosso inimigo, nos dá autoridade, aí a gente passa a lutar com consciência, com maturidade. E a gente não vai, assim, sem saber quem nós estamos lutando. E aí, quando eu falo batalha espiritual, nós tem que entrar numa luta e nós tem que saber qual é o nome do nosso inimigo. E aí, qual é o nome do nosso inimigo no reino espiritual? É o Zé Pilintra? É a pombagira? É o tranca-rua? Eu só citei 3 aí. E aí o motivo? É a inveja? É a traição? É o roubo? A gente tem que saber qual é o nosso inimigo invisível, para a gente não lutar despreparados, para a gente não lutar de mãos vazias. Porque quando nós vamos lutar com ordem de Deus, com direcionamento de Deus, Ele nos capacita e Ele nos dá arma. Quais são as armas? Ele nos dá o capacete da salvação, Ele nos dá a moldura, a couraça, a espada, o cavalo. Mas para você ganhar todos esses instrumentos dados por Deus, que é espiritual, você tem que ter fé,
Você tem que acreditar na palavra que o Senhor dá cavalos para os guerreiros dele, que o Senhor dá espada, que o Senhor dá capacete, que o Senhor dá escudo. Porque o capacete é da salvação, é para a gente se proteger até chegar o dia da nossa salvação. É para a gente não recuar, é para a gente não morrer na peleja, entende? E aí, por isso que chama o capacete da salvação. E o que é que esse capacete da salvação paralisa, bloqueia? O ódio, a depressão, né? A inveja, paralisa a insônia. Esse capacete da salvação, a loucura, o surto, e dentre outras coisas, que o capacete da salvação nos livra, não é? E aí a nossa couraça, que é toda aquela armadura de ferro que simboliza lá no reino espiritual, é para nos livrar nosso coração, para poupar nosso coração da mágoa, da falta de perdão, do ódio, e assim sucessivamente, né? E a espada para nós não lutar com nossas mãos, para nós não dar um tapa em alguém, para nós não dar um murro em alguém, para nós não pegar uma arma, atirar em alguém, para nós não pegar um pau, dar na cabeça de alguém. Essa é a espada espiritual dada por Deus, é para evitar nós usar a nossa mão, a força do nosso braço. Porque quando nós tem a espada dada por Deus, nós bota a mão pro nosso inimigo e diz: um cai por terra, diabo, em nome de Jesus, ele corre. Eu te repreendo em nome de Jesus, ele corre. Eu profetizo a tua cura, ele corre. Eu profetizo vitória, ele corre. Entende? Essa é a espada dada por Deus. Mas Deus não dá ela para nós assim de todo jeito. Nós de todo jeito. Para Deus nos dar essas armaduras, para que a gente venha entrar na peleja capacitados. Quando você vai trabalhar na saúde, eu vou dizer saúde porque eu sou técnica de enfermagem e aí não estou trabalhando na área ainda, porque eu estou dando prioridade ao meu filho, não tem ninguém para deixar ele, né? E aí a questão é, vou dizer dessa área da saúde, mas tem também professor, né? Tem professor, tem o gari que usa toda aquela roupa, a Lu usa a máscara, mas eu vou dizer os EPIs, que é equipamento de proteção individual e coletiva. Que o individual é eu e você que tem que se prevenir dentro da nossa casa. O coletivo é o todo. É onde você vai para o seu trabalho e usa lá e todo mundo usa, né? Então, nós precisamos dessa... E aí, o que nós usa na saúde? Um jaleco, uma roupa branca, um tênis branco, uma meia branca, uma luva para prevenir nossa mão de doença. Nós bota uma máscara, não é? Se quiser botar algo na cabeça também, é exigido botar. E pessoas que trabalham na parte da bioquímica, nos laboratórios, usa óculos, enfim, são vários equipamentos, pessoas que trabalham na questão da radiação, bota coletivo de chumbo, e enfim, e assim sucessivamente são os EPIs de proteção. Meu amor, no reino espiritual também tem os EPIs de proteção, que eu acabei de citar aí, a espada, a couraça, as armaduras, o capacete, a visão, e nosso corpo está preparado para Deus nos usar. Então, o pessoal foca muito na vida material, prosperidade, saúde, né? Bem-estar, lazer, e esquece do espiritual. Mas o espiritual é o que faz o estrago na vida de alguém. O espiritual é o principal que eu e você tem que buscar. Porque
O espiritual é o que faz o estrago no oculto, no profundo, no escondido, pelas nossas costas. E aí, se não é Deus para nos livrar, nós temos que ter armadura. Porque se nós tiver armadura, é escudo. O mal chega perto de nós e, bate e volta. Quando nós tem todos esses EPIs de proteção espiritual. Quando nós não tem ele, o inimigo, ele entra e faz bagaceira. Faz estrago. Que se não é nós esperar o processo da espera